E o bate-papo dessa tarde vai ser com a mentora de lideranças, a Eliane, que vai explicar pra gente o que é liderança humanizada. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe como praticar no dia a dia? Então fique atento às nossas dicas de hoje. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Nubia. É um prazer estar aqui de novo. Nós que agradecemos o seu convite. É sempre bom ter você aqui no Ver Mais, viu? E eu quero que você fale pra gente, então, o que é a liderança humanizada? Eu diria assim que é um nome bacana, liderança humanizada, até para a pessoa poder se autoavaliar, né? Mas ela é, eu diria assim, a premissa de como deveria ser realmente a liderança, né? Porque quando você fala liderança humanizada, é você fazer a correlação do que é a necessidade do teu colaborador com a necessidade da empresa. Então, nós poderíamos trazer uma palavra chamada empatia. Né? Mas assim, quando eu vou falando, eu já vou pensando assim nas pessoas que vão ouvindo, que às vezes as pessoas também elas podem até confundir isso com assim uma coisa assim de ser uma liderança mais mole, vamos dizer assim, né? E não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma liderança que ela olha isso como uma necessidade, como uma coisa super atual e como uma coisa que a médio e a longo prazo vai trazer muito mais resultado. E quando você fala de empatia, é você entender assim. Bom, a liderança ela ocorre através das pessoas. Então, na empresa nós temos os processos, nós temos aquilo que precisa ser realizado, temos uma meta, um objetivo, mas o que faz com que isso aconteça? São as pessoas que estão nesse circuito. Então, não há nada mais apropriado, vamos dizer assim, do que você pensar nessas pessoas para você poder ter o máximo de resultado a partir de pessoas trabalhando em sincronia. Então, quando você fala de empatia, você presta mais atenção, você se coloca no lugar do teu colaborador, você avalia, inclusive, perfil comportamental, tem uma série de coisas que você pode agregar na sua liderança para você ter mais resultado e ter um ambiente agradável, um ambiente humanizado. Uhum. E até, inclusive, já tocando nesse assunto, como você falou, para a gente falar que não é aquela questão assim do líder ser bonzinho, ser aquela coisa, para tudo tá ok, para tudo tá bom. É bem diferente disso, né? É diferente, é realmente agir fazer o que precisa ser feito, né? Porque quando a pessoa também ela é muito boazinha, o líder é muito bonzinho, o que fica por trás disso? Fica um líder com um guarda-chuvão aqui, né? Uma mãezona aqui, acolhendo muitas pessoas e às vezes deixando de falar coisas, inclusive, que vai favorecer o crescimento, o desenvolvimento desse liderado. E se eu não favoreço o crescimento, o desenvolvimento, porque eu tenho receio de me posicionar, de colocar, como que vai ser o resultado final do todo? Afinal, o desenvolvimento para que todo mundo consiga se desenvolver, para a equipe, para a empresa ter uma alta performance, tem que começar com pessoas de alta performance. Então é interessante porque quando a gente vai falando esses pontos, esse líder que ele é o bonzinho, que é gostoso de ser esse bonzinho, que age dessa maneira e se sente bem, ele vai parar e vai se autoavaliar. Vai pensar assim, mas até que ponto eu ser bonzinho eu estou ajudando? E isso vai mudando uma pecinha aqui na mente para trazer uma possibilidade realmente de falar assim, mas como seria se eu realmente dissesse para o meu colaborador aquilo que é necessário para ele se desenvolver? Eu veria por um outro ângulo, ao invés de eu achar que ele está se ofendendo, ou que ele podia ficar chateado, ou gostar menos de mim, ele vai me admirar, por quê? Porque eu vou favorecer o desenvolvimento dele. Então, assim, é uma mudança realmente de posicionamento, mas primeiro eu preciso ter um entendimento de como que isso vai resultar a médio e a longo prazo. Uhum. E eu quero que você fale também com relação a quais são as maiores dificuldades que os líderes têm nessa questão de ser mais humanizado, porque tem essa diferença, né, do líder humanizado, mas não do líder bonzinho, do líder como que você falou, né, mãezona, que abraça tudo, que deixa tudo ok, né? Eu acho que talvez, assim, o primeiro ponto que me vem é justamente a própria crença, a própria cultura. Que às vezes, num primeiro momento, as pessoas vão achar que... Porque assim, a gente vem de uma cultura pensando, desde que o mundo é mundo aí, né? Uma cultura mais do autoritarismo, mais do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem um pouco mais de idade, um pouco mais maduro, sabe que vem muito disso, né? Inclusive, as pessoas esperavam isso do seu líder, né? Quanto mais rude, mais firme, né? Como se fosse o melhor patrão. E a gente vem de uma cultura que vai mudando, e principalmente com a nossa geração atual. Então, acho que esse é um ponto importante que ele precisa trabalhar na mentalidade dele mesmo, inclusive dele entender assim, esse é o objetivo, ele saber que isso vai levar a médio e a longo prazo um resultado melhor, e aí ele também rebater o cenário, uma cultura que vem, entender que isso é um período que ele vai levar para implantar. E nisso também eu traria uma dificuldade realmente de manter isso a médio e a longo prazo, porque eu sempre falo assim, que a dinâmica do líder é muito corrida, só quem é líder para saber mesmo. E quando eu falo do líder, eu estou falando do empresário que lidera a sua equipe, estou falando do gerente que lidera a sua equipe, do supervisor,
às vezes um líder mais operacional, que está ali direto com o pessoal. Então, sempre que você estiver exercendo a liderança, tiver pessoas abaixo da tua hierarquia, você está liderando. E aí é muita coisa no mesmo dia, um cenário ali, eu tenho que olhar para a pessoa, tenho que olhar para a meta, para o resultado, para o produto que está saindo, resolver problema. Essa é a dinâmica do líder. E daí ele vai pensar assim, tá, mas e daí no dia a dia eu ainda tenho que ser essa liderança humanizada, ter empatia? Sim, é possível. Mas o que precisa ter? O entendimento que precisa dedicar um pouco mais de tempo no início, conhecendo, percebendo, tendo mais conexão com o teu colaborador e a partir disso, explicando, orientando, e a partir disso, esse colaborador ele vai sendo uma pessoa que tem mais instrução, mais conhecimento, tem uma conexão maior contigo e aí começa a sinergia, que é aquela coisa que bate o olho, já sabe, vai, e as pessoas vão fazendo daí por conta. Então o líder ele precisa entender que isso é importante. É claro que no dia a dia da dinâmica, às vezes não vai dar para parar para explicar. Tem momentos que vai falar assim, viu, ó, essa aqui é para colocar aqui. Beleza, vamos lá, vamos colocar aqui. Mas aí depois esse líder vai pensar e vai falar, bom, agora eu vou explicar o porquê que isso aqui tem que pôr aqui. Se a pessoa entender o porquê, ela vai transferir esse conhecimento para outras pessoas, ela vai se sentir útil ali no processo. Então a informação, ela vai ser horizontalizada na empresa. Não vai ficar só na pessoa que está aqui em cima, né? Então as pessoas realmente vão entendendo o porquê que vão fazendo as coisas. Então isso tem a ver com essa liderança humanizada, que aí eu pensar assim, a pessoa que está aqui, ela também quer se desenvolver. Eu, como líder, o meu grande papel é desenvolver novos líderes, desenvolver novas pessoas. Então, esse é o grande diferencial da liderança. Então, se você traz a empatia junto, você faz a conexão. Ah, por que o colaborador chegou aqui? Ah, chegou porque tinha uma oportunidade de trabalho, uma vaga lá. Mas por que ele está aqui? Por que ele ficou aqui? Como que eu posso fazer com que ele fique aqui com mais gosto, que ele se envolva, que ele vista a camisa realmente? Primeira questão é o quê? É a conexão com quem está ligado diretamente a ele. Porque a empresa ela pode trazer um ambiente bacana, uma cultura legal, uma profissão que a pessoa goste, que uma pessoa engaje. Mas o que vai fazer com que ela fique e realmente se envolva? É essa parte que ela vai se conectando com as pessoas. Isso é um diferencial muito grande. Que ela vai vendo oportunidade de crescimento. E você também vai podendo perceber dentro do grupo quem que você pode trazer para te auxiliar mais, para também tirar um pouco da sobrecarga, poder dividir tudo isso e ter um resultado melhor. E o líder poder olhar para aquilo que ele realmente precisa. Então, a gente pode destacar que as características de um líder humanizado é empatia, ter essa conexão. O que mais que a gente pode falar, Eliane? Já pegando aqui com você essas dicas. Vamos pensar, no geral. Não vou dizer para você que tem uma lista pronta, porque a liderança ela é muito do feeling, da percepção, Não temos um jeito certo. Mas eu colocaria, a principal característica é o quê? É realmente entender que o teu papel, quando você fala de liderança, é relacionado a pessoas. Então, se você se preocupar com quem estiver ali na tua frente, cada colaborador que estiver ali, você olhar ele como diferencial, como um potencial que ele tem, muito provavelmente você vai estar realizando essa liderança humanizada de uma forma leve, de uma forma natural, sem ficar se preocupando com regras, com pontos. Mas é legal a gente falar do assunto, porque a pessoa pode se autoavaliar e entender aquilo que você falou antes, Núbia? A linha tênue, até onde que eu estou indo, que eu estou sendo essa liderança humanizada, e aonde que eu estou indo, que de repente eu estou entrando numa passividade, numa não postura de liderança. E por outro lado, quem sabe eu não estou fazendo uma liderança mais agressiva, mais manda quem pode, obedece quem tem juízo, e de repente eu até estou tendo resultado. Mas aí eu vou dizer para você, você tem o resultado naquele momento, porque as pessoas elas vão executar. Mas será que você está engajando? Será que você consegue, às vezes, dar uma ordem, uma recomendação à distância e as pessoas vão fazer? Ou você tem que estar ali o tempo todo? Será que as pessoas estão repetindo as mesmas perguntas sempre? Opa, se elas estão repetindo sempre, talvez está faltando esse entendimento que eu dei aqui no exemplo, Um detalhe um pouquinho maior, as pessoas compreender o processo e elas vão entender. Então, isso faz toda a diferença. Mas pense assim, eu sou líder, e quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? E às vezes eu sou líder, eu sou empresário, eu tenho um gerente. Também que observar, o meu gerente, ele está tendo essas características, qual que é a cultura que eu quero que seja transmitida aqui na minha empresa? Então, primeiro vai pela clareza, uma escolha. Depois você vai acompanhando aí esse processo e vendo pelo resultado mesmo, pela sinergia, pelo engajamento, pela rotatividade. Então, são índices que vão ajudar a perceber. E quando acontece, Eliane, de, por exemplo, assim, precisar chamar a atenção de alguma coisa que deu errado, que não saiu como esperado, isso aqui deveria ter sido assim e saiu assado, esse colaborador fez isso de errado, como chamar a atenção também de uma forma mais humanizada?
Dentro do que a gente vem falando, então assim, o líder ele já tem esse olhar para o desenvolvimento da pessoa. Então o líder se colocar no papel de que isso é um posicionamento agregador, esse é o primeiro ponto, né? Então chamar a pessoa o mais próximo possível de quando aconteceu o problema, né? Não deixar, às vezes nem observar você também, como é que você está emocionalmente para fazer essa chamada. Às vezes é melhor você esperar passar uma noite, mas aí no outro dia, no primeiro horário da manhã, você já fazer a resolução. Tem situações que você vai fazer na hora, tem situações que você vai aguardar um pouquinho mais para processar, saber o que você vai colocar. Mas o que é importante? Você entender que sempre que você estiver fazendo esse posicionamento, você vai estar contribuindo com a pessoa e com a empresa. Porque o que eu vejo assim na prática e nas mentorias, né? Esse é um ponto que as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Os gestores têm muita dificuldade, por incrível que pareça. E muitas vezes ele acha que um olhar, uma intenção, sei lá, uma batida na mesa, algum ponto ali, já foi a orientação para a pessoa. E aí não é bem assim. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que quando você só faz uma repreensão, ok, você mostrou que aquilo ali estava errado, mas você perdeu a oportunidade de ensinar. E é esse que vai fazer a diferença aí para o crescimento. Então, é importante, quanto mais próximo possível, e tornar isso leve no ambiente de trabalho. Você fazer uma conversa inicial e dizer assim, olha, a gente está aqui para evoluir, então quando eu ver algum ponto eu vou falar com você, ok? E da mesma forma, se você vê algo que pode contribuir para o nosso processo, você fala para mim também. Então, tornar isso mais simples, porque aí a pessoa vai entendendo. E não chamar a pessoa só para falar coisas negativas. Então, é interessante a gente olhar assim, quanto que eu tenho falado que ela tem acertado também. É diferente, não estou falando aqui de ficar agradando, né, envolvendo, passando a mão, não. Mas aquilo que a pessoa fez que foi bacana, reconheça, reforce. Prepare o saldo para a hora que você tiver que falar algo negativo, para que a pessoa saiba que você também vê características positivas nela. Então aí entra características de líder, por exemplo, até ontem numa aula que a gente estava, uma aula online, foi levantada uma questão do líder perfeccionista. Aquele líder que chega e pá, bateu o olho só naquilo que está errado. Tenho certeza que tem gente que já está se percebendo o que eu estou falando. Pode estar tudo legal, assim, mas olha aquele ponto lá. Então, assim, observa. Antes de você falar daquele ponto, você precisa falar. Mas que tal você olhar aquilo de positivo também, né, que houve? Porque isso você estimula as pessoas a darem mais, a contribuírem mais, né? E se tiver tudo errado, valorize a iniciativa de ter sido feito. Porque senão as pessoas começam a ficar com receio. Eu vou fazer um negócio, eu sei que fulano vai chegar aqui e sempre vai vir uma negativa. E o líder não nota. Porque para ele isso é normal. Ele vai fazendo um fato, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E às vezes é o jeitão dele, ele não nota. Então é interessante ir se percebendo para que você sempre tenha um papel agregador, sempre tem um papel que vai somar. Mas é claro que também vai ter situações onde esse líder vai ter que ser impositivo, vai ter que ser dizer assim, não, é assim, né, posicionar, dizer assim, olha, a cultura da empresa é essa, o posicionamento é esse, a diretriz que nós temos é essa, e aí a pessoa tem que vir, tem que se encaixar, afinal a empresa ela tem uma engrenagem própria. Né, ela vai precisar ter essa maleabilidade, essa empatia, essa conexão para buscar. Mas também ter a clareza de quando o colaborador ele não está vindo. E aí fazer o diálogo, fazer um processo para tentar trazê-lo e entender também, às vezes, realmente aquela pessoa pode ser que não faça parte. Então isso é importante. Você veja que quando a gente fala de liderança humanizada, é uma liderança que tem assertividade. Ela tem discernimento daquilo que ela está vendo com relação ao seu liderado. Tem gerenciamento emocional, ela não está trazendo as coisas para o pessoal, não está julgando, não está criticando o seu liderado, e sim observando comportamentos que precisam ser melhorados, né? Valorizando aquilo que tem de bom e ajustando aquilo que precisa ajustar. Eliane, então quero te agradecer por essas dicas, falar pra gente um pouquinho mais sobre liderança humanizada. Obrigada, viu? Obrigada a você, sempre bom estar aqui. E se às vezes alguns líderes estão acompanhando o Ver Mais, os empresários estão, eu tô com essa dificuldade, será que eu tô sendo um líder humanizado? O que eu tô faltando aqui com meus colaboradores? Como pode te mandar uma pergunta, te encontrar no Instagram? No Instagram, então vai estar Eliane Gavasso, que é GAVASSO.oficial. Manda lá que a gente conversa um pouquinho mais.